Olá, boa tarde, o Bom para Todos começando nesta quinta-feira, hoje, dia 6 de maio de 2021, e você acompanha essa edição comigo, eu sou a Naama Nunes. Nós estamos ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual, no 98,9 FM, e também nas redes sociais, no youtube.com/RedeTVT e no facebook.com/RedeTVT. Pelas redes você pode comentar, enviar suas fotos, sua sugestão de pergunta. Me fala também de onde você está acompanhando o programa Bom para Todos de hoje, que a gente pode interagir aqui durante a nossa programação, tá bom? Hoje, aqui no Bom para Todos, nós temos a participação do advogado Tarso Genro, ele que foi governador do estado do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, ministro da Justiça, ministro da Educação e ministro das Relações Institucionais do Brasil. O Tarso vai comentar as notícias do dia aqui para a gente e também vai falar sobre uma ação protocolada no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de determinar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, adote medidas urgentes contra a pandemia do coronavírus e também com seus efeitos na economia do país. Nós temos também a participação do professor Alexandre Bernardino, da Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, membro da diretoria da Associação dos Docentes da UNB, que vai falar sobre o projeto de lei 5.595/2020, que torna a educação básica e o ensino superior serviços essenciais durante a crise sanitária. E para começar o programa, a gente vai agora para um giro das principais notícias do dia. Bate-boca entre senadores bolsonaristas e mesa da CPI da Covid marcam início de depoimento de Marcelo Queiroga, ministro da Justiça. A tropa de choque do governo tentou mais uma vez obstruir a sessão. Queiroga desviou das perguntas e acabou irritando o presidente e o relator da CPI. Essa função de avaliar os meus antecessores, não só o meu antecessor imediato como os demais, existem instâncias próprias para fazer esse tipo de avaliação. É esta comissão parlamentar. É uma delas. A instância própria é essa. Sim, senhor, senador. Sim, senhor, senador. O senhor está aqui como testemunha. Essa é a instância. Não tem esse negócio de dizer, jogar para terceiro. Vossa Excelência, até agora, o senador Renan tem feito perguntas muito objetivas. Sim. E o senhor está tratando de questões de município, não sei o que e tal, e isso daí não é objetivo. Ele lhe fez uma pergunta simples. Claro. O que faltou? Faltou lockdown, faltou... Não vacina? Faltou dinheiro. Não faltou dinheiro. Não faltou dinheiro. O que é que faltou? Então, o que faltou? É só como testemunha até para lhe preservar. Claro. Eu estou aqui para lhe preservar. Exato. Porque o senhor tem que responder, e aqui não é o achismo. É sim ou não? Sim, senador, mas só como testemunha ele tem que responder por tudo aquilo que ele tem conhecimento. Né? O senhor não tem, não. O senhor já chegou no Ministério há 45 dias, ainda não tem consciência do que encontrou? Mas não é isso, não se Mas o pode. senhor está perguntando anteriormente, senador Renan. Eu estou com a palavra para perguntar. Ele não disse isso. Não disse Não isso. falou isso. Não cria uma retórica que não existe. Presidente, E ele Bora respondeu deixar o que não. senador trabalhar. presidente, eu peço que a... Eu não vou discutir aqui nem com o senador Ciro, nem com o senador Fernando. Ele foi perguntado e ele respondeu. Se quiserem falar, se quiserem gritar, me avisem que eu paro. Só um minutinho. Se quiserem gritar, me avise que eu paro. Uma correção, eu falei ministro da Justiça e a ministro da Saúde, tá bom? Nós estávamos vendo o Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, agora há pouco, na CPI da Covid, tá? E o Instituto Butantan anuncia atraso na chegada de matéria-prima e diz que falas de Jair Bolsonaro contra a China estão comprometendo a importação de insumos para a produção da Coronavac. Numa coletiva hoje de manhã, Dimas Covas, diretor do Instituto, disse o seguinte: pode faltar insumos? Pode faltar. E aí nós temos que debitar isso, principalmente ao nosso governo federal, que tem remado contra. Essa é a nossa grande conclusão. Ontem, Jair Bolsonaro insinuou mais uma vez que o coronavírus foi criado na China. E a União Europeia anunciou hoje que vai discutir a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. A mudança de posição ocorreu depois que Joe Biden declarou que os Estados Unidos são favoráveis à medida. Em um discurso por videoconferência durante uma audiência na Itália, Ursula von der Leyen também insistiu que a prioridade deve ser aumentar a capacidade global de abastecimento de vacinas.
The European Union is also ready to discuss. A União Europeia está pronta para conversar sobre qualquer proposta que discuta a crise de uma maneira efetiva e pragmática. E por isso que estamos prontos para discutir como a proposta dos Estados Unidos para suspender a propriedade intelectual das vacinas pode ajudar a atingir este objetivo. Na última quarta-feira, o governo dos Estados Unidos anunciou o apoio à suspensão geral da proteção de patentes para acelerar a produção e distribuição de imunizantes no mundo. O anúncio foi considerado como histórico pelo diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Até o momento, a União Europeia tinha expressado uma oposição veemente a qualquer iniciativa neste sentido. Von der Leyen admitiu os problemas na campanha de vacinação do bloco, mas afirmou que o continente é o principal exportador de vacinas em todo o mundo. E subiu para 25 o número de mortos numa operação da Polícia Civil hoje de manhã no Rio de Janeiro. A ação foi na comunidade do Jacarezinho e começou bem no horário em que os moradores seguiam para o trabalho. Os tiros atingiram um vagão do metrô, ferindo 2 passageiros. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender ações policiais no Rio de Janeiro enquanto durar a pandemia. E para comentar as notícias do dia, eu chamo agora o advogado Tarso Genro, ex-ministro da Justiça. Agora sim, ex-ministro da Justiça. Tudo bem, Tarso? Tudo bem, Ana. Prazer estar aqui com vocês. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Prazer é todo nosso. Ô, Tarso, vamos já começar aqui então repercutindo essa notícia da operação policial no Rio de Janeiro. A população está ali acusando a polícia de promover um verdadeiro massacre no Rio de Janeiro, né? 25 mortos até o momento. E segundo a plataforma digital Fogo Cruzado, esse é o maior número de mortos numa operação policial desde 2016, Tarso. Como é que você analisa essa situação lá no Rio de Janeiro? Bom, isso é de responsabilidade de quem planejou a operação e do tipo de operação que determinados governos realizam. Operações que seriam de natureza policial e que passam a ser, na verdade, operações de guerra. Por que eu estou dizendo isso? Quando você joga no território uma determinada tropa, com uma determinada finalidade, você gera confrontos. Confrontos onde os policiais estão armados, os marginais estão armados e a população está desarmada. Qual é a consequência desse tipo de operação? É colocar frente a frente, né, a polícia em relação aos marginais, armados, que estão ocupando o território, e a população desarmada. Quando essas operações ocorrem, qual é a principal vítima? Não são, frequentemente, ordinariamente, quase que regularmente, os bandidos. É a população. Porque a população é usada, em última instância, por aqueles que ocupam o território para proteger a sua movimentação, né, num espaço que já está militarizado por um confronto armado. Então, isso não é uma operação policial. O resultado dessas operações normalmente geram confrontos diretos entre os agentes policiais, que estão ali ordenados para cumprir um determinado dever. De outro lado, os bandidos armados, que se protegem com a população, e é quem sai, em última instância, perdendo. São operações que não têm respaldo técnico, não têm planejamento, não têm serviço de inteligência anterior, para ir no foco exatamente onde a polícia deveria interferir, e o resultado é aquela visão tradicional do Bush, guerra às drogas. Na guerra às drogas, né, quem perde não são os marginais nem as drogas, é a população desarmada que está no meio do fogo entre a polícia e os marginais organizados. A gente sabe que essa guerra às drogas ela tem um endereço certo, né, Tarso? Essa visão é uma visão que há muito está superada, internacionalmente está superada. Né? Tem elementos de dissuasão da organização criminosa e de dissuasão também de movimentações, por exemplo, nas ruas. Né? Nós não usamos aqui praticamente um critério científico, um critério técnico de uso progressivo da força para enfrentar determinadas situações de conflito social, e não usamos também, nesse tipo de operação, num território onde habita
né, especialmente uma população pobre, uma população negra, uma população desassistida, inclusive pelo Estado, não utilizamos os critérios de inteligência, né, de qualificação técnica das ações policiais para que os objetivos, né, de segurança sejam realmente atingidos. Se trava daí uma guerra que, na verdade, é uma guerra contra a população e que os bandidos normalmente saem isentos. Às vezes perdem também alguns elementos, alguns integrantes, mas a perda, sobretudo, é de confiança da população no Estado, porque a população se sente, né, atingida diretamente quando é usada pelos bandidos para se proteger da incursão, de uma incursão policial totalmente mal planejada e desqualificada. Agora, Tarso, já vou repercutir aqui com você também essa questão do Instituto Butantan ter anunciado aí hoje o atraso na chegada de matéria-prima dos insumos, né, para a produção da Coronavac. O presidente do Instituto, Dimas Covas, disse que as declarações do presidente podem aí comprometer, né, a vinda desses insumos para o Brasil. A gente lembra que ontem o presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração aí dizendo novamente que o vírus teria sido produzido na China. E todas essas questões acabam prejudicando, né, a vinda da matéria-prima aqui para o Brasil. Como é que você tem acompanhado com essa irresponsabilidade de um presidente da República? Porque, além da vacina, essas relações também podem atrapalhar muito, na verdade, as relações comerciais entre Brasil e China. A gente tem a questão do agronegócio, tem muitas coisas que envolvem toda essa questão aí, né, Tarso? Na verdade, a postura do atual presidente da República não é uma postura da magistratura presidencial. Nós tivemos com limitações, grandezas e problemas, né? Magistratura testada depois da Constituição de 88. Todos os presidentes que participaram do poder, que exerceram o poder nesse período, exerceram a magistratura presidencial dentro de determinados limites. E quando não exerceram, sofreram, né, as consequências desse processo. Que foi no caso do presidente Collor. O presidente atual, ele se comporta como um chefe de facção política. Ele não se comporta como um chefe da presidência da República. Não se comporta como o primeiro magistrado político da nação. E essa postura dele é o que está sendo revelada diuturnamente pelas ambiguidades do que ele diz e daquilo que os ministros dizem, do que os seus ministros dizem. Alguns dizem coisas completamente conectadas à fala do presidente, outros apenas reiteram aquilo que o presidente diz. No caso concreto das vacinas, isso é um comportamento objetivamente criminoso, porque ele não está fazendo somente uma disputa política. Ele está fazendo, na verdade, um conjunto de ações que estão levando a um genocídio de uma certa parte da população brasileira. Nós já temos um número de mortes que, em qualquer tribunal internacional, seriam vistas, obviamente, como um crime a ser respondido nesses tribunais penais internacionais. Agora, Tarso, hoje o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, está depondo ali na CPI da Covid-19, teve um bate-boca, né, entre os senadores bolsonaristas, mas o fato é, você acha que essa apuração feita pela CPI, ela pode subsidiar, do ponto de vista legal, a responsabilização criminal, não só do presidente da República, mas também de outros integrantes do governo? Ela pode ser ali uma espécie de comissão da verdade da pandemia, Tarso? É difícil responder essa pergunta porque tem um problema anterior para ser examinado. O que vai vencer no curso desse processo político? Vai vencer a ordem normativa constitucional que está escrita pelo Constituinte de 88, ou vai vencer a ordem paralela que deriva da voz do líder, da voz do presidente, da voz que comanda o direito aqui no Brasil hoje? Qual é a voz que comanda o direito no Brasil até agora? Até a recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Era a voz do presidente da República, né, que se dava o direito de ir na frente de um quartel, pedir um golpe militar, de se solidarizar com seus, né, aderentes que pediam o fechamento do Supremo, de defender a tortura publicamente, né, e de expandir a pandemia numa cautelosa, né, e objetiva política de disseminação do vírus. Então, essas duas ordens concorrentes, elas estão em disputa. O Supremo Tribunal está acordando para ser novamente o guardião da Constituição.
por determinadas posições que tem tomado. Se o Supremo Tribunal Federal mantiver essa posição e esta comissão, né, levantar os dados necessários para que isso ocorra, sim, essas pessoas podem ser incriminadas. Não somente o presidente através de crime de responsabilidade, mas também através da responsabilização por crimes comuns, né? Eu ouvi falar hoje, por exemplo, que o PDT entrou com ação acusando o presidente de charlatanismo. Isso vinha sendo feito desde o começo do seu mandato, desde o começo da pandemia. O presidente estava dando receitas de remédios, exercício ilegal da profissão, utilizando para isso a primeira magistratura da nação. Então, esse presidente comete um crime por dia, né? As consequências do plano penal, no plano jurídico penal, bem, isso aí é determinado pela força que as instituições vão ter. Mas que deveria ser responsabilizado, não resta a menor dúvida, né? Qualquer advogado recém-formado, qualquer jurista, seja ele um grande jurista ou um jurista medíocre que apenas tenha sensatez, daria a mesma resposta. E como é que você tem acompanhado os trabalhos ali que começaram a ser realizados efetivamente essa semana, com depoimentos de ex-ministro da Saúde, do Mandetta e também do Nelson Teich? Como é que você está vendo os trabalhos realizados lá na CPI? Eu acho que cada um com as suas características estão contribuindo para formar convicções dentro da CPI. O ministro Mandetta, porque rompeu politicamente com o presidente, né? E foi um dos responsáveis, inclusive lá no parlamento, pelo golpe contra a presidenta Dilma, ele tentou fazer uma recuperação da sua biografia e falou coisas muito importantes ali na CPI e responsabilizou diretamente o presidente da República por eventos que ele poderia ser pessoalmente responsabilizado. O segundo depoente, né, o doutor Nelson Teich, fez vou dizer assim, um depoimento mais ou menos técnico, tímido, cauteloso, né? Mas ele não é um quadro político. Ele não está interessado a ser candidato e nem recuperar a sua biografia política. Portanto, cada palavra que ele disse tem um peso extraordinário. E ele disse de maneira clara a responsabilização do presidente, né, naquele curto espaço em que ele foi ministro, a responsabilização do presidente que deve ser feita em relação, né, ao que está acontecendo hoje no Brasil. Eu acho que foram dois depoimentos importantes, cada um ao seu modo. Esse terceiro depoimento, né, é um depoimento que, na verdade, está ali para dizer o seguinte: me desliguem do presidente, eu sou um técnico que está fazendo, né, bem para o Brasil. Ora, isso é uma fraude elementar, que nem o político mais primário, né, de qualquer lugar distante do Brasil aceitaria. Um ministro é um chefe político de uma determinada estrutura. Ele tem um mandato político do presidente. Ele é um aderente político do presidente. Quando ele vem a público para ser salvado e dizer o seguinte: não, eu não tenho nada que ver com os erros do presidente, eu não tenho nada que ver com cloroquina, eu não tenho nada que ver com aquilo que está acontecendo em Manaus, eu não tenho nada que ver com as mortes, né? Ele está dizendo, na verdade, é o seguinte: eu vim aqui também para proteger o presidente e para proteger, né, a minha casca, né, que vai ser certamente depenada através dessas perguntas. Então, o pior depoimento, o depoimento mais covarde, o depoimento mais elementar, né, de defesa do presidente é o depoimento do ministro atual, que não diz coisa com coisa e não assume nenhuma responsabilidade. Agora, Tarso, o PT, o PSOL e o PCdoB entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo aí para a Suprema Corte que determine que o presidente da República, Jair Bolsonaro, adote com urgência medidas de combate à pandemia da Covid-19, garantindo aí o direito à vida e também à saúde, e também que ele apresente um plano econômico visando aí a sobrevivência das empresas e também a manutenção dos empregos no país. Quais são os caminhos legais, Tarso, que podem obrigar o presidente da República a ter mais responsabilidade com o Brasil neste momento difícil para o país? Olha, esta ação, né, que nós entramos, ela foi redigida por um grupo de advogados, alguns deles juristas, né, que fazem um teste definitivo sobre esta questão que eu abordei anteriormente na minha primeira resposta. O Supremo Tribunal Federal
ele está disposto a ser o guardião da Constituição? Eu acho que, aparentemente, pelo menos, pela voz de ministros importantes e sábios que tem lá dentro, ele está recuperando, sim, essa posição. E por que eu digo que esta ação é uma ação que testa, em definitivo, esta possibilidade? Exatamente porque ela faz uma elaboração de premissas que mostra que o comportamento presidencial está sendo omisso em relação a dois pilares básicos da Constituição do país. É a proteção do trabalho e da vida e a proteção da propriedade privada. Por que o presidente está ofendendo essas duas instituições? Primeiro, porque ele não financia a permanência das micro, pequenas e médias empresas que formam o tecido produtivo fundamental da oferta de emprego. Porque não faz isso, não protege o emprego e não protege a vida dos assalariados. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, ao não proteger o emprego e ao não proteger a existência das empresas com políticas concretas a respeito disso, o presidente da República e o governo se retira de um elemento chave, que é o fundamento básico da Constituição do país, que é a proteção dos direitos fundamentais, que estão elencados de maneira formal, escrita e indiscutível dentro da norma constitucional. Então, esta omissão de cumprir as normas constitucionais, segundo esses princípios que eu anunciei, mostram que o presidente é um devedor. E esta posição de devedor que ele tem, que tem o seu governo, inclusive, ela tem que ser preenchida por ordens do Supremo Tribunal Federal, que diga o seguinte: apresente um plano de financiamento para manter abertas e recuperar as empresas. Se for preciso um lockdown nacional, se ele for determinado, esta proteção é que vai garantir, né, os empregos e o funcionamento dessas propriedades privadas. E pede também que o presidente apresente, né, aquilo que já deveria ter sido formado, que é um grupo, uma constituição, a constituição de um grupo organizado por decreto, que responda articulando o governo e a sociedade civil para as grandes políticas de proteção da saúde pública, de proteção sanitária do país. Então, são esses pedidos, são pedidos bem simples. Não tem nenhuma dúvida que os direitos subjetivos a esses pedidos estão escritos na Constituição e o Supremo vai ter que se manifestar, né? Eu acho que ele está tentando recuperar, sim, a sua posição de guardião da Constituição. Tomara que a minha impressão, a minha avaliação seja verdadeira. Quando a gente fala desse plano de retomada de economia, desse plano de fôlego às empresas, a gente vê outros países, a exemplo do que acontece na União Europeia, ali os membros, né, dos países da União Europeia, ali tendo incentivos, inclusive incentivos fiscais às atividades econômicas. A gente vê os Estados Unidos agora aí com o presidente Joe Biden apresentando um plano bem ousado de recuperação econômica, né, com ação forte ali do Estado, e a gente vê o Brasil sofrendo com pandemia e o presidente da República nada, zero. A situação pode complicar, deve ficar ainda pior por aqui se essas medidas não forem tomadas, na sua opinião, Tarso? Esta ação é uma ação, nós somos advogados nesta ação, eu e meus colegas, o doutor Mauro, o doutor Rogério, que é meu colega aqui também em Porto Alegre, e outros juristas, né, e colegas importantes, advogados dos partidos diretamente, né, ela tem como propósito colocar esses três partidos, PT, PSOL e PCdoB, na vanguarda desta demanda. Por quê? Não quer dizer que ela seja uma demanda exclusiva desses partidos. É que esses partidos eles se unificam em pontos chaves em relação a como a pandemia deveria ser bloqueada. E o primeiro bloqueio, né, que deveria ser feito em relação à pandemia, que seria o isolamento social, ele foi feito de maneira completamente irregular e completamente dispersiva no país.
Por quê? Porque não teve uma voz de comando. Aquele que comanda o Estado no Brasil, que comanda o direito no Brasil, que se arvorou a comandar o Estado e o direito sem ouvir a sociedade, não ergueu a sua voz pública para dizer como isso deveria ser feito. Pelo contrário, debochou da vacina, debochou da máscara, debochou do isolamento social e, portanto, ele fez com que porejasse dentro da sociedade brasileira o desenvolvimento do vírus. Ora, isso é uma responsabilidade que um presidente assume que vai ter que ter uma resposta. Isso que você vê nos países mais desenvolvidos, que nos Estados Unidos, por exemplo, veio através do presidente Joe Biden, antípoda do facínora que estava comandando o Estado americano naquele momento, aquilo que está acontecendo na Espanha, em Portugal, na França, na Alemanha, é exatamente ao contrário do que nós estamos fazendo. Exatamente ao contrário, em todos os sentidos. Então, isso basta para demonstrar que nós poderemos ter consequências muito mais perigosas aqui no Brasil do que está acontecendo nos outros países. Eu tenho escutado o professor Nicoleles e outros importantes cientistas brasileiros que estão prevendo uma terceira onda. Essa terceira onda pode ser, vamos dizer assim, a perversão mais brutal que um presidente da República conscientemente vai deixar para o seu país. E vai ter que ser responsabilizado. E se for responsabilizado seriamente, o lugar dele vai ser um lugar muito apropriado a criminosos dessa monta, que ele representa nesse momento. Olha só, nós temos uma pergunta aqui do internauta, o Mark Fernandes. Ele pergunta assim: prezado Tarso Genro, a CPI não deve chamar o presidente para depor também? Ele quer saber se o Bolsonaro pode ser convocado ali para depor também na comissão da CPI, Tarso. Não, o presidente poderia ser convidado, mas certamente ele não aceitaria. Mas convocado para depor, evidentemente ele poderia fazê-lo se tivesse no bojo do processo de impeachment. Mas não há poderes de uma comissão de convocar o presidente da República, na minha opinião. Agora, Tarso, a gente tem uma pergunta aqui do Paulo Donizete, editor da Rede Brasil Atual. Ele fez uma pergunta para você e enviou aqui no vídeo. Nós vamos soltá-lo, então, para que você possa responder, tá bom? Ok. Boa tarde, governador, ex-ministro Tarso Genro. A Rede Brasil Atual acompanha com muito interesse as ações do campo progressista na direção de construir ações unitárias, não só visando as eleições de 2022, mas também visando a combater os problemas causados pelo governo Bolsonaro. A CPI da Covid é um exemplo de que é possível diferentes ideias, diferentes projetos de país que atuam no campo democrático podem fazer uma oposição de maneira organizada e de maneira construtiva. Por outro lado, 2022 está a caminho e um dos nomes que se apresentou, inclusive no programa República e Democracia, conduzido pelo senhor, é o do Ciro Gomes. Estou aqui com a reportagem do meu lado, feita em 20 de janeiro, em que o Ciro dizia que bolsonarismo une o campo progressista e que ele não quer conversa com gente como Dória, como Luciano Huck, e que o resto ele topa. Entretanto, ele tem dito em entrevistas que se precisar ele viaja a Paris de novo porque PT nunca mais. Enfim, com qual Ciro Gomes o campo progressista pode contar? O senhor tem conversado com ele? Depois daquela programação, teve um impacto extraordinariamente positivo nas oposições, que inclusive estão seguindo, as principais formações da oposição política e grupos da oposição têm conversado bastante. Essa viagem do presidente Lula a Brasília é resultado também desse trabalho. Tem outras conexões que os presidentes de partidos estão fazendo. Depois disso, eu conversei apenas uma vez com o Ciro. Não conversei mais com ele de maneira a conferir as suas posições. Mas eu acho que pelas posições que ele está assumindo, ele está, francamente, se retirando dessa perspectiva. Porque hoje é impossível pensar
num Brasil unido politicamente, a partir de uma visão de centro-esquerda, de uma visão centrista, moderna, progressista, de uma posição de esquerda, é difícil pensar nisso sem pensar na presença do Partido dos Trabalhadores, né? Não só porque é o maior partido da esquerda do Brasil e, quem sabe, da América Latina, um dos mais importantes do mundo, mas também porque tem um legado. Tem um legado. Esse legado, todo legado de governo tem complicações, tem complexidades, tem erros, tem acertos. Mas o legado, né, do governo do Partido dos Trabalhadores, ele tem duas dimensões que são cada vez mais valorizadas. A inclusão de 40 milhões de pessoas, né, na fome, né, na rejeição da fome, na superação da fome, né, na mesa que combate a fome, de uma parte, o respeito à democracia e às instituições do país, de outra parte, e uma política internacional que transformou o Brasil num player mundial, né, que conversava e dialogava com o mesmo patamar, com a mesma estatura, com todos os países importantes do mundo. Então o Ciro está rejeitando essa tradição de uma maneira muito sectária, na minha opinião. Eu tenho respeito pelo Ciro, né, e sei das coisas que ele tem dito a respeito do meu partido, que eu acho totalmente erradas, injustas, né, porque ele pega aspectos assim muito particulares do que se pode dizer de qualquer partido no Brasil, né, que tem pessoas que cometeram erros, cometeram delitos, etc. E tal. Mas isso não caracteriza a vida partidária nem a democracia, e muito menos o Partido dos Trabalhadores. Está aí o Supremo Tribunal Federal para dizer o que disse a respeito do presidente Lula, que sofreu um lawfare brutal, né? Houve uma perversão do sistema, né, do sistema penal brasileiro, né, dos processos penais no país, para que o presidente pudesse ser retirado daquele pleito presidencial. Então eu acho que realmente o Ciro está escolhendo um outro caminho. Eu não consegui entender ainda qual é o caminho, né? Será uma aliança com a centro-direita? Uma aliança com a centro-direita não vai aceitar o Ciro. Será uma aliança com o centro, mas o centro não é único aqui no Brasil. O centro, nós temos pessoas de centro, como temos, né, grupos de centro nos partidos disseminados, mas não temos um partido orgânico de centro que tem uma linha, que tem uma visão. Né? Então vai ter muita dificuldade para afirmar a sua posição. E eu, sinceramente, digo aqui publicamente, eu tenho respeito pelo Ciro. Eu gosto dele pessoalmente. Eu conheci ele no governo do presidente Lula, né? Mas acho que ele está saindo de prumo, né, nessa luta política, e isso aí pode prejudicar muito o futuro, né, da posição política que ele representa e o futuro que ele pode ter, né, como dirigente político do país e quadro que vai nos ajudar a recuperar a nação brasileira. Espero que o Ciro revise a sua posição, que ele não vá para Paris, que ele fique aqui no segundo turno para nós derrotarmos o fascismo através de um processo eleitoral justo, né? Respeitado internacionalmente, que dê legitimidade para o próximo presidente governar, seja quem for. Né? Seja quem for. Eu, numa eleição que colocasse no segundo turno o Ciro e o Bolsonaro, eu votaria no Ciro, né? E faria campanha para ele, apesar das coisas que ele diz a respeito do meu partido. Né? E acho que o Ciro vai fazer isso também. Ele vai revisar a posição dele se o Lula estiver no segundo turno, né? Não ganhar no primeiro turno, se o Lula for candidato. Eu acho que o Ciro também vai tomar esse tipo de atitude. Não vai mais para Paris. Agora, Tarso, o ex-presidente Lula está realizando uma agenda em Brasília com uma série de compromissos com integrantes da classe política e também com autoridades aí de modo geral. Na sua avaliação, ele está cumprindo uma agenda, mesmo sem cargo, que deveria ser de um chefe de Estado responsável, Tarso? Acho que sim. O presidente está conversando com embaixadores, está visitando embaixadas, lideranças políticas, e está incidindo sobre um ponto que, na minha opinião, posso estar enganado, mas na minha opinião, com muita convicção, é o ponto nevrálgico da solução da crise do país, que é o Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro é onde as elites políticas estão mais deslocadas da realidade política do país, estão encasteladas em relações grupais
que não levam a lugar nenhum, e uma boa parte dela está submergida no submundo de relações, né, de proveito pessoal, de relações clandestinas, que têm que ser extirpadas dentro da democracia. E o Rio de Janeiro tem que dar um exemplo ao país. O Rio de Janeiro já foi a cidade politicamente mais importante do Brasil. Hoje não é mais. Né? Aliás, diga-se de passagem, há muitas décadas não é mais. E esta solução política no Rio de Janeiro, de organizar uma frente política que tenha hegemonia da esquerda, que se estenda até o centro político, em nome da defesa da democracia, em nome da luta para retirar o poder miliciano do poder político lá no Rio de Janeiro, da luta para recuperar o Rio de Janeiro com dignidade política, né, que está maculada já há algum tempo, é a luta essencial que vai ter uma influência decisiva nas próximas eleições. Então, eu aposto toda a minha energia, todas as minhas fichas, que são poucas, mas todo o meu apoio, para que no Rio de Janeiro tenhamos uma frente desta natureza e que devolva ao Rio de Janeiro a sanidade política, o Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado do Rio de Janeiro, a sanidade e a dignidade política que o Rio e o Brasil merecem. Maravilha, Tarso. Tarso, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer falar com você. Muito obrigado. Um abraço para vocês e agradeço também essa oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Nós conversamos aqui com o advogado Tarso Genro, ele que foi governador do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, ministro da Justiça, ministro da Educação e ministro das Relações Institucionais do Brasil.